Boa noite. Boa noite. O republicano Theodore Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos com 56% dos votos. Eclode rebote da vacina no Rio de Janeiro contra a lei da vacina obrigatória em combate à varíola. Diogo Teixeira de Faria assume a presidência da Academia de Medicina de São Paulo. Os Estados Unidos retomam as obras no Canal do Panamá. Hoje, no terceiro episódio da série Nobel, A Busca pela Evolução, entrevistaremos a primeira mulher a receber o Prêmio Nobel e seu marido, Marie e Pierre Curie. Boa noite, Pedro e Ludmila. Estamos aqui no Laboratório Curie para entrevistar os grandes responsáveis pelo avanço da radioatividade, Marie e Pierre Curie. Boa noite. Boa noite. O que é o conceito de radioatividade? Bom, antes de falarmos da importância da radioatividade, nós devemos citar o nosso colega físico, Anthony Becquerel. Becquerel foi um grande responsável pelo estudo inicial da radioatividade no átomo de urânio, no qual se baseava os raios urânicos. Ao trabalharmos com diferentes compostos de urânio, foi possível perceber a emissão da radiação, que ela era uma característica do elemento do urânio, que não dependia de condições químicas ou físicas para ocorrer. Esses elementos nós chamamos de radioativos, e eles deram origem à radioatividade. Bom, eu e minha esposa, nós trabalhamos juntos e compartilhamos ideias e experiências. E nós não conseguimos a separação completa do novo elemento. No entanto, após sucessivos processos de purificação, conseguimos obter um material que parecia com um bismuto, porém 400 vezes mais ativo que o próprio urânio. Nós mantivemos a hipótese de que havia um novo elemento na substância que havíamos preparado e demos o nome a ele de polônio, em homenagem à terra natal da minha esposa. Com o avanço das pesquisas no campo da radioatividade, vocês ganharam um prêmio Nobel no final do ano passado. O que vocês planejam para o futuro e quais os avanços que vocês pretendem para a ciência? Será que vem o segundo Nobel? Então, o nosso intuito é trabalhar mais com a descoberta de elementos e poder colaborar para o avanço da ciência. E quem sabe assim poderemos contribuir para o avanço na área da saúde e tecnologia. Foi um prazer imenso estar com vocês, agradeço pela atenção e pela radiação de seus conhecimentos. Estamos aqui o fim do terceiro episódio da série Nobel, A Busca pela Evolução. Voltamos com você, Pedro. Obrigado, Vitória e Curries. Muito boa entrevista, não é, Ludmila? Sim, demais. Muito bom adquirir novos conhecimentos. Ficamos por aqui. Tenha uma boa noite e até a próxima. Boa noite e até mais. Boa noite. Hoje o nosso programa será exclusivo para sanar curiosidades sobre a radioatividade, descoberta por Antônio Henri Becquerel, Marie e Pierre Curie. Radioatividade nada mais é que o fenômeno pela qual os núcleos atômicos sofrem transformações e emitem radiações, podendo, nesse processo, formar novos elementos químicos. Veremos agora uma entrevista com a doutora Daiana Diniz. Estou aqui com a doutora Daiana Diniz, chefe do Departamento de Oncologia do Hospital de Câncer de Barretos. Ela nos dará uma breve introdução sobre que a radioatividade tem interferido na vida de algumas pessoas. O que a radioatividade tem beneficiado na área da saúde? Tudo bem, doutora? Tudo bom. Bom, a radioatividade, por estar presente em alguns aparatos médicos na radioterapia para o tratamento do câncer, tem beneficiado a área da saúde, seja por meio de teleterapia ou da branquiterapia. Deu-se nova esperança de vida àqueles que foram submetidos ao tal tratamento. Os elementos radioativos, quando bem manipulados, podem ser úteis aos seres humanos. O Césio-137, por exemplo, é muito utilizado em tratamento de tumores cancerosos. O efeito da radioatividade no ser humano depende da quantidade acumulada no organismo e do tipo de radiação. A radioatividade é inofensiva para a vida humana, em pequenas doses,
mas se a dose for excessiva, pode provocar lesões do sistema nervoso, no aparelho gastrointestinal, na medula óssea, etc., ocasionando por vezes a morte em poucos dias ou num espaço de 10 a 40 anos, através de leucemia ou outro tipo de câncer. É extremamente importante saber como a radioatividade age na área da saúde, assim como em outras áreas. Existem vários alimentos que contêm radioatividade, como a batata, a carne, a castanha, o milho, entre outros. Temos contato direto com 3 tipos de radiação. Radiação ultravioleta, que são os raios solares, a radiação gama, proveniente da fissão nuclear, e os raios X, usados para a fotografia óssea do corpo. Após esse conhecimento, damos como encerrado o programa de hoje. Tenham uma boa noite a todos e até semana que vem. Boa noite.